Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Neste domingo nós teremos a oportunidade de estudarmos a nossa lição 9, que tem como título Resistindo à Tentação no Caminho. Eu gostei muito da figura que temos na nossa lição 9, quando mostra uma estradinha e bem no meio da estradinha tem uma árvore com um fruto. E aquele fruto está chamando bastante atenção, né? E a árvore está no meio do caminho. O que significa isso? Provavelmente essa árvore com o seu fruto é uma alusão à árvore da ciência do bem e do mal, que Deus tinha falado para Adão que não comesse do seu fruto, né? E o que mais significa? Significa que todos nós, enquanto estivermos aqui, nós passaremos pela tentação. É impossível vivermos nesse mundo sem passarmos pelas tentações. Por isso que a árvore ela está bem no meio do caminho. Porque é impossível vivermos aqui sem passarmos pelas tentações. Por isso que quando os discípulos pediram para Jesus os ensiná-los a orar, numa das palavras da oração de Jesus, da oração do Pai Nosso, Jesus, ele orando, ele disse assim: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." Veja que Jesus não fala, não nos deixes cair em pecado. Não. Jesus ele se antecipa, ele fala, não nos deixes cair em tentação. Porque quando você cai na tentação, fica mais difícil. Fica mais difícil ainda. E a probabilidade de pecar é muito grande. Mas quando você está forte, você até é tentado, mas você consegue resistir. Mas para isso você precisa estar firme com Deus. Vamos aqui, irmãos, na primeira parte da lição, falar da tentação na sua esfera humana e conceituar aqui a tentação, né, biblicamente. A primeira parte aqui, o conceito bíblico de tentação, que vem da palavra hebraica massá, que significa teste. Significa também provação. E essa palavra ela é usada quando os israelitas estavam lá no deserto. E aí eles começaram a sentir sede e não tinha água. E eles começaram a murmurar. E eles falaram, está Deus no meio de nós ou não? E aí, irmãos, Deus mandou Moisés ferir a rocha, né? Tem uma outra passagem que é muito parecida, quando Deus manda Moisés não ferir agora, mas falar a rocha. E nessa segunda vez, Moisés ele está tão transtornado pela situação que ele não fala, ele fere de novo, né? Na primeira vez era para ferir. E isso fala de Jesus, que foi ferido pelos nossos pecados. Mas ele não precisou ser ferido duas vezes, ele foi ferido uma única vez, né? A rocha devia ser ferida uma única vez. Mas, quando na segunda vez Deus fala com Moisés, e agora, desta segunda vez, Deus fala para Moisés assim, agora é para você falar, fala a rocha. Mas Moisés está tão transtornado que ele não fala, ele fere, né? E as palavras, quando ele vai falar, ele fala rudemente, né? E aí, irmãos, a água até sai. Mas Deus fica entristecido com Moisés por causa disso. E Moisés acaba não entrando na Terra Prometida por conta desse episódio, né? Então, irmãos, veja só, a tentação, no seu conceito aqui, a sua palavra hebraica é massá, né? Ela significa teste, provação. Nós temos também o grego, né, para a tentação, que é peirasmos, que significa também teste, prova, né? E ainda peirason, que significa testar e submeter à prova. Então aí nós temos essas três palavras aí importantíssimas falando de tentação, tanto no hebraico como no grego, né? E isso é muito importante para nós sabermos. Lembrando que a tentação ela
ela sempre tem essa concepção aí, né? De teste, de prova, não é verdade? Mas, veja bem, nós vamos ver aqui na parte 2 do primeiro tópico ainda, duas vias de tentação, né? Ela pode vir, né? Ela vem por duas vias. Primeiramente, ela pode vir do diabo. O diabo, irmãos, ele é o tentador. Ele é aquele que nos tenta. E nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com isso, né? Porque o diabo ele está sempre tentando. Ele está sempre buscando uma oportunidade. Ele sabe quais são os meus e quais são os teus pontos fracos. Ele conhece todos os nossos pontos fracos, né? Mas graças a Deus que Jesus também conhece. E Jesus, ele é o nosso amigo. E nós louvamos a Deus por isso. O diabo, ele é o nosso inimigo. Ele quer nos destruir. Mas o nosso amigo, ele é mais forte do que o nosso inimigo. Não existe nem comparação. Estou me lembrando aqui de Romanos, né? Capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Paulo continua, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como nos não dará com ele também todas as coisas? Glória a Deus. Então, irmãos, Deus, ele é por nós. Quando Paulo pergunta assim, quem será contra nós? Não é que ele está querendo dizer assim, que o inimigo, ele não queira ser contra nós. Não, não. O inimigo, ele faz de tudo para ser contra nós. Mas quando Deus é por nós, e como Deus é por nós, mesmo o inimigo com todo o seu poder, com toda a sua força, ele não tem poder para fazer nada contra nós. É isso que Paulo quer dizer. Não é que esse quem será contra nós aí, não é no sentido de que o inimigo não queira fazer algo contra nós, ou que não tente fazer algo contra nós. Ele até tenta. Mas se Deus é por nós, parafraseando, o que o inimigo pode fazer, né? Mas isso depende da nossa fidelidade a Deus, da nossa conduta diante de Deus, do nosso arrependimento sincero, né? Porque muitas vezes nós falhamos, não é verdade? Mas veja só, na parte 3 aí, do tópico 1, a tentação, ela é um fenômeno humano. Isso é muito importante. Ela vem para aperfeiçoar o crente. Deixa eu concluir aqui uma coisa que eu não falei. Em primeiro lugar, ela pode vir do diabo, né? Mas em segundo lugar, ela também vem de dentro do homem. Então, irmãos, isso aqui é uma coisa importante de nós falarmos. Às vezes, tudo que acontece, nós costumamos falar, mas é o diabo, foi o diabo, porque foi o inimigo. E nem sempre, viu, irmãos? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes nós damos uma ajudinha, né? Às vezes nós não fazemos a nossa lição de casa. E isso facilita muito para o inimigo da nossa alma, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu não estou aqui me colocando como defensor do inimigo da nossa alma, mas de jeito nenhum. Mas eu estou querendo dizer que é muito fácil a gente começar a viver uma vida que não agrada a Deus e começar a ficar colocando só a culpa no inimigo. Não, irmãos, nós temos que assumir a nossa culpa, porque muitas vezes, se uma via é através do inimigo, a outra via é dentro de nós, é por meio de nós. Então temos que tomar cuidado com isso, muito cuidado. Por quê? Porque nós vamos dando vazão aos desejos, às paixões, às concupiscências, né? É o que Tiago diz, lá em Tiago 1,13. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas quando alguém é tentado, né? Ele é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Atraído e engodado pela sua própria
concupiscência. E a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado. Olha só, irmãos. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. É interessante que Tiago, ele usa a figura aí de uma gestação, né? É como se uma mulher estivesse gestante. Que coisa tremenda, né? E aí, o que acontece? A concupiscência aí, ela é apresentada como o quê? Como a mãe. A mãe de quem? Do pecado. Então, a concupiscência, né? Ela vai conceber. Ela tendo concebido, ela dá à luz. É um processo, veja que é um processo. Ela tendo concebido, ela dá à luz o pecado. Pecado, filho da concupiscência. Agora, esse filho é perverso. Porque olha o resultado do que esse filho vai provocar, né? E o pecado sendo consumado, ele nasceu. Estava lá, né? Nasceu. O pecado sendo consumado gera morte. Isso dá a entender que o pecado, antes de acontecer, né, dele ser consumado, ele passou por todo um processo. E isso é muito forte. Veja que, aí agora nós podemos ir para a parte 3, né? Apesar de tudo, a tentação é um fenômeno humano, né? 1 Coríntios capítulo 10, o verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Mas também com a tentação dará o escape. Como Deus é misericordioso, né? Você tem 3 coisas aí, né? Não veio sobre vós tentação senão humana. Primeira coisa, tentação é humana. Segunda coisa, qualquer tentação que vier sobre mim e sobre você, Deus não vai deixar que venha uma tentação que eu e você não possa suportar. Terceira coisa, com a tentação, né? A tentação não é Deus que está dando, não. Mas com a tentação, Deus dá o escape. Então veja só, essa é a terceira coisa, o escape. Agora, indo para o tópico 2, veja que o Senhor Jesus, ele passou pela tentação. Nós costumamos falar da tentação no deserto, irmão, mas Jesus passou por muito mais que isso. Mas a tentação no deserto, ela é muito interessante, porque a tentação no deserto, ela foi um confronto direto com Satanás, né? Foi um confronto direto. Jesus, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo, ao deserto. E Mateus continua falando assim, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aí Satanás vai fazer, né, a sua primeira investida na esfera aqui no sentido humano, né? Então nós vamos ver aqui, olha, Satanás vai fazer a sua primeira investida fisicamente, né, na esfera humana, na esfera física de Jesus. Ele chega para Jesus, ele sabe que Jesus está fragilizado por causa da fome. Humanamente falando, Jesus está enfraquecido, né? E aí ele fala para Jesus, olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, se transformem em pães. Aí Jesus, ele dá a primeira resposta para o tentador. Ele fala assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí, irmãos, o inimigo ele não para por aí. Mas aí agora acontece algo sobrenatural, porque a Bíblia vai dizer que o tentador vai transportar Jesus para a cidade santa e levá-lo ao pináculo do templo.
E lá do pináculo do templo, ele vai dizer para Jesus, olha, se tu és o Filho de Deus, e ele sempre começa com essa frase, né? Sempre colocando em dúvida a filiação de Jesus. Mas Jesus já tinha falado no batismo lá atrás, né? Mas Deus, o Pai, já tinha falado para Jesus lá atrás que Jesus era o seu filho amado. E Jesus sabia que ele era o filho amado do Pai, ele não tinha dúvida. Mas Satanás está tentando colocar dúvidas, né? E ele está tentando também apelar para o poder de Jesus no sentido, olha, tu não és o filho de Deus? Se tu és o filho de Deus faz uma coisa dessa. Para tu que és o filho de Deus, fica muito fácil fazer isso. Prova que tu és o filho de Deus. Isso também é uma possibilidade, né? Enchendo o ego, né? Para encher o ego, olha, se tu és, então faz. Então ele chega para Jesus e fala, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E cita a Bíblia, irmãos. Cita o Salmo 91. Porque está escrito que aos teus anjos, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Interessante que Jesus ele não desrespeita a palavra de Deus, mesmo sendo citada pela boca do inimigo. Aí Jesus responde assim, também está escrito. Veja que Jesus não desrespeita a palavra. Está sendo citada pelo inimigo. Mas a palavra é de Deus. Então Jesus fala, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí vem a terceira investida, a terceira e última deste momento, né? Deste momento de tempo. Então, nessa segunda, agora Jesus foi tentado em relação à sua natureza divina, para usar dos seus atributos. Mas ele não usou dos seus atributos, né? Ele não quis provar, né, para o inimigo e para ninguém que ele era o Filho de Deus. Ele não precisava disso. As suas obras falavam por ele. Mas agora o diabo ele vai tentar Jesus novamente. E vai levá-lo a um monte muito alto. Vai tentá-lo no sentido espiritual. Para que Jesus desista da cruz. Para que Jesus possa construir um reino sem precisar passar pela cruz. Né? Ele vai tentar desviar o olhar de Jesus do reino espiritual para o reino material, para o reino físico. E aí ele olha para Jesus e ele fala assim, olha, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Alguém fala, irmãos, que nada é do diabo. Não, irmãos, tem coisas que é do diabo, sim. Algumas coisas foram dadas para o diabo, foram permitido a ele que ele tivesse acesso a elas, né? E ele faz uso dessas coisas. E ali ele estava fazendo uso daquilo que tinha sido dado a ele, que tinha sido permitido a ele. E ele estava falando para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus o vence mais uma vez. E aí Jesus dá fim à tentação. Porque fisicamente Jesus estava frágil, mas espiritualmente estava muito forte. Ele fala, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E quando o diabo saiu, aleluia, os anjos chegaram e serviram a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, indo para o tópico 3 da lição, né? Resistindo à tentação. Todos somos tentados. Todos. Todos nós. Por mais que observemos, né? Aquilo que a palavra de Deus nos manda. Por mais que oremos, por mais que jejuemos, por mais que leiamos a palavra, nós somos tentados, né? O inimigo, ele sempre vai nos tentar. Mas cabe a nós resistirmos à tentação, né? Resistir ao diabo. Mas como é que você resiste ao diabo? O que a palavra de Deus fala? Não dá para resistir ao diabo, irmão, assim de cara, não. A Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Agora sim, resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. E o que é resistir ao diabo? Resistir ao diabo, muitas vezes,
É enfrentar o momento, mas muitas vezes também é fugir. Lembra de José? José chegou uma hora que a mulher de Potifar, ela não estava aguentando mais, ela queria José de qualquer maneira, ela pegou na roupa de José. José deixou a roupa na mão dela, irmãos, e fugiu. Porque tem hora que não dá para você encarar, irmão. Foge, 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 foge. Foge da tentação, seja vitorioso. Não faça como Sansão, né? Sansão acabou perdendo a sua força, teve os seus 2 olhos vazados. Por quê? Porque não resistiu à tentação, né? Acabou ficando com uma mulher ali que era Dalila. Dalila descobriu todo o seu coração. Chegou uma hora que ele não aguentava mais dela falando ali, perguntando qual era o segredo da sua força, e ele revelou o segredo. E a palavra de Deus, ela manda que nós guardemos o segredo, né? Nós não devemos revelar o segredo do Senhor, aquilo que o Senhor tem dado para nós, assim. Não, não é toda hora, todo momento, só quando o Senhor permite. Mas Dalila, ela insistiu, e chegou uma hora que Sansão, ele chegou e falou: olha, se alguém passar navalha no meu cabelo, a minha força se irá. E aí ele dormiu, e quando ele acordou, ela o acordou, porque ela falou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele falou: mais uma vez eu irei. Que nada, irmãos. A Bíblia diz: e não sabia Sansão que o Senhor havia se retirado dele. E aí os filisteus foram lá e pegaram ele como qualquer homem. Vazaram os olhos dele e colocaram ele lá no moinho, né? Mas a misericórdia de Deus é grande, e visitou lá ele onde ele estava. E ele orando ao Senhor, o Senhor o perdoou e fez com que a sua força voltasse. E ele deu uma última vitória ao povo de Israel. Morreu, mas morreu sendo ouvido por Deus. Glória a Deus. Se arrependeu. Então, irmãos, olha só, rejeite a tentação, né? Seremos tentados? Seremos. Mas rejeite a tentação. O inimigo, ele irá nos tentar, principalmente através dessa cultura pós-moderna. O autor, ele coloca aqui, se utiliza de artistas, escritores, até filósofos, teólogos, irmãos, até teólogos. Por incrível que pareça, teólogos que estão completamente desviados da verdadeira palavra de Deus, falando coisa que desvirtua totalmente aquilo que a palavra de Deus diz, né? Mas que nós possamos resistir, rejeite a tentação. Aqui tem uma frase de Martinho Lutero: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com um ninho, com seus ninhos sobre você. Então, você não pode impedir que eles voem, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Então, lembre-se disso, né? Rejeite a tentação. E, se por acaso você cair em tentação, arrependa-se. Arrependa-se. O que a palavra de Deus diz? Que nós temos um advogado, né? Nós temos um advogado para com o Pai. É o que o apóstolo João fala: meus filhinhos, isto vos digo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, que é o Paráclito, né? Glória a Deus. Aleluias. Um advogado para com o Pai. Aleluias. Então, esse advogado, ele é o nosso defensor. Bendito seja o nome do Senhor. Concluindo esta lição, que resistamos toda tentação, que fujamos da aparência do mal, e assim nós receberemos a coroa da vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.